conhece todos os municípios de São Paulo? É Todas as impossível. cidades. Quantos? Não, 645 cidades tem São Paulo, Vilela. Caramba! Eu comecei muito cedo na política, né? Fiquei Cedo até quando? 16, 17 anos ali na região de Rio Preto. Depois vim para São Paulo, enfim, estudar e entrei na política com 24 anos. Mas o que você... E você como era eu- moleque lá, você fazia o quê? Com um moleque de interior, enfim. Guerra de Mamona. Enfim. Polícia Caminho de Ladrão, rolemã na rua, bolinho de enfim. gude, Rio pipa. Preto já era uma cidade um pouquinho maior, que eu praticamente cresci em Rio Preto, né? Ah, é? Mas você Nasci brincava em na rua Tanavi, ainda. brincava na rua ainda. Rio Preto hoje deve ter em torno de 480 mil habitantes. Na minha época tinha 100 mil habitantes, 110. tá. Então eu ia a pé pro clube, enfim, andava de bicicleta, mini bug, né? Olha só. Enfim, então era outro mundo. E aí, quando eu vim para São Paulo, Vilela, Quantos anos? entrando com 18 anos, 18, né? tá. Aí faz faculdade de Direito, comecei a gostar de política, e com 24 anos de idade eu disputei minha primeira eleição e ganhei para deputado. Mas você era do centro acadêmico, essas coisas? Eu era envolvido com, Você- enfim, partido, movimento É? estudantil, né? E aí muito cedo eu comecei na política. Isso me fez, enfim, visitar muitas cidades. Eu não Que tinha uma leva- base que leva eleitoral. uma pessoa pra política, no seu caso? O que te levava? É difícil um pouco a Tinha gente... influência da família, não? Nenhuma. Nenhuma, né? ninguém. Eu agora, enfim, tô puxando um pouco na memória tudo que eu passei na minha vida, né? Eu tive uma fatalidade de perder um irmão de acidente de carro. Nessa né? época? E nessa época, eu tinha 17 anos, né? E quando meu irmão morreu, enfim, uma Mais bobagem, velho? acidente de carro mesmo. Eu tinha 27 anos, ele era 10 anos mais velho do que eu. Aí minha mãe acabou lá em Rio Preto criando uma instituição de caridade, né? Ela transformou toda a dor aí da perda de um filho, né? Que a gente reza todos os dias para não acontecer com a gente, a inversão natural da lógica, né? Mas ela transformou toda a dor numa instituição de caridade e isso talvez foi mexendo um pouco comigo, né? Essa coisa da solidariedade, do amor ao próximo, de ajudar quem mais precisa, né? Antes dessa tragédia da minha família, eu nunca tinha muito pensado nisso, né? A gente acaba sendo mais individual, né? Cuidando da sua vida e não é meio que problema meu, né? Mas depois que isso aconteceu, minha mãe abriu a instituição, tá lá em Rio Preto até hoje, eu fui segunda-feira lá. E atende centenas de crianças, enfim. E talvez isso tenha me despertado um pouco, né? Porque as pessoas me perguntam, pô, Rodrigo, você é governador hoje, o que você fez para chegar até aqui? Como é que você começou? Sendo que a tua família não tinha nada a ver com isso, né? Então, eu acho que isso foi o que me despertou, né? Essa coisa da minha mãe, fazer alguma coisa. que faleceu ano passado, ela era professora de escola pública, enfim. E aí eu entrei, vi aquilo acontecer com a minha vida, vi a importância de ajudar o próximo. Aí vim para São Paulo estudar e isso acabou, enfim, mexendo comigo. E aí, por muitas coincidências, né, de um conhecido de Rio Preto que estava num partido, aí veio a campanha do Mário Covas, lá em 1994, né? Eu tinha 20 anos de idade. Aí me envolvi na campanha voluntário e de repente o Covas ganha. E aí esse amigo me convida para trabalhar junto, eu entrei no governo e dali era secretário adjunto da Agricultura, né, O que do faz Estado. um secretário adjunto? Então, todas as secretarias, quer dizer, você tem a área da agricultura, saúde, educação, segurança, né? A agricultura cuida, enfim, do agronegócio, estimula principalmente pequenos produtores, né? Com orientação no campo, com crédito, com as inspeções sanitárias, se o gado está vacinado, se a área vegetal está protegida. E o secretário executivo, né? Toda a secretaria, todo o ministério, você tem o número 1 e o número 2. O número 2, no caso, era eu tinha 20 anos de idade, 21 estava fazendo, não tinha nem concluído ainda o curso superior. E acabei, enfim, despertando para a política aí. Trabalhei, então, no governo Mário Covas. E aí eu já comecei a gostar, né, dessa coisa pública, institucional, e muito jovem atendendo prefeitos, atendendo produtores rurais, conseguindo resolver problemas, traduzindo as ideias que todo mundo tinha em realidade. Então você está pensando que deve fazer dessa forma, eu vou organizar um projeto aqui, eu vou buscar orçamento, eu vou fazer as coisas acontecerem. O fato é que as coisas foram acontecendo e com 24 anos eu me elegi deputado estadual. Então, muito jovem e com uma grande votação na época, né? Os votos que eu tive há 24 anos atrás, elege deputado até hoje. Eu tive mesmo? 73 mil votos na minha primeira eleição. E como você explica essa votação? Enfim, eu acho que foi a forma como eu fui conhecendo as pessoas, eles foram me conhecendo, eu viajava bastante, estudava à noite aqui em São Paulo na faculdade, mas sempre muito presente e já tive uma grande votação, me surpreendeu, eu estava trabalhando para me eleger. E na época eu já fui um dos mais votados do Brasil, né? Sem ser famoso, sem ter uma história assim política, né?
E aí a vida foi me dando essas oportunidades. Deputado muito jovem, né? Mas foi uma boa experiência. E toda essa trajetória, Vilela, me fez conhecer o estado inteiro. Porque eu nunca fui um deputado assim distrital, né? Só lá de Rio Preto, só lá de Penápolis, da nossa região. Eu acabava tendo voto aqui na Zona Leste, na Zona Sul, lá em Presidente Prudente, lá no Vale do Paraíba, né? Onde eu tinha grupos, vamos assim, políticos que me ajudavam, que se dispunham a acreditar no que eu acreditava, né? E me deram votos. Eu fui tendo voto em todo lugar. Que partido que era na época? Sempre o PFL, né? Sempre o Hoje PFL. eu tô no que era o antigo PFL, Democratas, né? E o PSDB, que hoje é o meu partido, eu mudei o ano passado, mas eu fui forjado um pouco aqui pelo Mário Covas, numa coligação, né? Mário Covas, PSDB. PSDB. Era o Fernando Henrique e o Marco Maciel lá em Brasília. Então, PSDB e PFL. E aqui em São Paulo, PFL coligado com o Covas. Enfim, na época o Alckmin era o vice dele. E eu comecei assim, fui forjado nessa coligação. Fui deputado uma vez, depois deputado 2 vezes. Aí no segundo mandato eu me elegi presidente da Assembleia, também muito jovem. Fui o mais jovem da Assembleia, eu tinha 30 anos, né? Ah, é? Era o mais jovem? Era o mais jovem da história, porque a Assembleia aqui em São Paulo são 94 deputados, né? Que é o poder legislativo equivalente ao governo, né? Então, Câmara Municipal, Prefeitura. Tá. Governo do Estado, Assembleia. Presidente da República, Congresso Nacional, né? Então, são as 3 instâncias da Federação Brasileira, município, Estado e União. E eu, aqui no Estado, deputado tal, virei presidente da Assembleia muito jovem. Também foi algo, assim, meio que inusual, né? Com 30 anos de idade, você ser presidente do segundo maior parlamento do Brasil. São 94 deputados, né? O segundo maior? O parlamento do Brasil. É a Câmara Federal, tem Depois 513. De Estado é o maior. De Estado é bem maior, nem o Senado é maior do que aqui. O Senado tem 83 senadores, É maior que o óbvio, é outra Senado. instância. Aqui são 94. E não é fácil ser presidente de parlamento, viu? Lá na Assembleia, Por quê? a sala Porque do presidente tem 2 portas, né? E eu lembro uma vez que teve invasão de professores, era uma discussão forte de um projeto de lei lá de Previdência e tal, e a Assembleia tomada por funcionários públicos, né? Aí entra o PT de um lado, Rodrigo, presidente, a polícia tá batendo em todo mundo. E entra o PSDB do outro, que era o partido do governo. Rodrigo, os professores estão quebrando tudo. Então, Nossa. quase que ao mesmo tempo, né? Nem a polícia estava batendo, nem os professores estavam quebrando. Era conversa, enfim, no calor ali da discussão que estava acontecendo. Mandei verificar, não tinha acontecido o nada. lobby de né? cada um lá do lado. Você precisa mandar tirar os professores, o outro você precisa preservar que eles fiquem aqui dentro, né? Mas eu falo, viu, Vilelo, que o parlamento é a verdadeira escola do político, né? Porque ali todo mundo é igual, seja quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, o voto é o mesmo. Ou você convence, ou você conquista para ter uma maioria, ou não sai do lugar, né? Então, a forma como você entende ali que a tua opinião não é absoluta, não é soberana, enfim, você vale tanto quanto eu, e eu te convenço para você estar apoiando o meu projeto, ou você me convence para apoiar o seu, você não sai do lugar. Então, eu falo que o parlamento é a grande escola da democracia e a grande escola da política, né? E eu fiquei os 2 mandatos de deputado ali 8 anos, né? Sendo presidente 2 anos desses 8. E depois saí dali e já fui ser secretário em vários lugares, né? Aí a vida foi seguindo até chegar aqui como governador de São Paulo com 47 anos.